Fala, meus compatriotas do futebol, o Olheiro já está aqui na área e hoje eu vou te mostrar como que o Bruno Henrique saiu do terrão e foi direto para o profissional. Então fica comigo que no final eu vou revelar o passo a passo do Bruno Henrique. Então bora pro vídeo e olha a lupa, Brasil! Fala galera, aqui é Rubinho Mackenzie, eu sou olheiro profissional há mais de 10 anos e hoje eu vou trazer a trajetória de sucesso do Bruno Henrique, que saiu do terrão e foi jogar nos melhores gramados do mundo. Saiu de um time amador, da várzea e chegou até a seleção brasileira. E para isso eu vou contar um pouquinho da sua história e em seguida dar o passo a passo da sua trajetória rumo ao profissional saindo do terrão. Rubinho, quer dizer que teve um passo a passo do Bruno Henrique? É claro! Claro que sim, e eu te conto daqui a pouco. Então vamos contar um pouquinho da história do Bruno Henrique, que veio de família humilde, trabalhava como auxiliar de escritório, trabalhava a semana inteira e só jogava aos domingos, não tinha preparação de base e foi reprovado de todas as peneiras que participou. Mas a sua história começou mesmo a mudar foi em 2009, quando ele resolveu entrar para o Inconfidência Futebol Clube, um time amador de bairro que disputava as principais competições amadoras. Foi aí que ele começou a se desenvolver e a se destacar. A torcida do Inconfidência adorava vê-lo jogar, porque sabia que ele era um jogador diferenciado nos dribles, nas finalizações e nas arrancadas. Mas em 2012, o Inconfidência fez a sua melhor campanha e sagrou-se campeão da Copa Metropolitana Itatiaia, que é uma Copa de maior destaque lá do futebol amadorismo mineiro e que é promovido por uma rádio local e que também reúne todos os olheiros de todos os clubes lá de Minas Gerais. Bruno Henrique também sagrou-se artilheiro da competição e destaque da competição. E foi aí que o olheiro do Cruzeiro saiu na frente e fisgou o Bruno Henrique, né? O levando para a Toca da Raposa e dando a ele um período de treinamentos e então assinando o contrato com o Cruzeiro. Foi aí que o Bruno Henrique pensou: agora sim, acertei na loteria, estou em um grande clube, o Cruzeiro, acertei na veia. Só que não, o Cruzeiro não o aproveitou em momento algum e o emprestou ao Uberlândia. E em seguida o emprestou ao Itumbiara de Goiás, onde se destacou no estadual e ao final foi contratado pelo Goiás, né? E foi jogar na primeira divisão. Aí sim, né, Bruno Henrique? Aí é outro patamar. Fez boas campanhas pelo Goiás, chamou a atenção do Santos, que foi transferido em 2017. Fazendo boas campanhas, foi transferido para o Flamengo, onde está até hoje, e depois ele conseguiu chegar ao Olimpo do futebol, que é a seleção brasileira. É claro que no ano passado ele teve uma grave lesão, né? Onde passou mais de 10 meses aí parado, voltou fazendo gol e a cada jogo está recuperando a sua performance de antes, né? Então, pessoal, essa um pouco a história do Bruno Henrique e a gente vai falar agora dos passo a passos que fizeram com que ele saísse do terrão e fosse para o profissional. Então vamos para o passo a passo do Bruno Henrique que o levou até o profissional. Primeiro passo: disputar competições relevantes. Eu sei, meu jogador, que é muito difícil entrar num time profissional. Mas para isso existem os times amadores, que têm sido a porta de entrada para o mundo do futebol.
Agora você precisa entrar num time que dispute as principais competições amadoras. Você não pode estar num time amador que apenas jogue por diversão, que jogue amistosos, que jogue por bebedeiras, que jogue por churrasco e ainda correndo o risco de se machucar feio. Então é preciso que você faça como o Bruno Henrique. Entre num time competitivo. A partir do momento que o Bruno Henrique entrou no Inconfidência, ele passou a ter uma dimensão palpável de onde ele poderia chegar no mundo do futebol, porque ele estava disputando competições amadoras que atraía a visibilidade da mídia local, de olheiros, de pessoas ligadas ao futebol, e que ao se destacar, ao dar o seu melhor, ele foi fisgado, ele foi observado e ali ele conseguiu a tão sonhada oportunidade. Então é preciso que você, aí no seu bairro, saia do seu time de brincadeira e vá para e seja profissional. Procure um time amador que tenha essa visão mais ampla de participar de uma Copa Metropolitana, de participar de um campeonato municipal, de participar de um torneio mais relevante. E aí sim, você ter a tão sonhada entrada no futebol. Então esse é o primeiro passo, disputar competições relevantes. Segundo passo, autoconfiança. Então, meu jogador, é muito importante que você exerça a autoconfiança, que você acredite em você mesmo, que você transmita a convicção e a certeza de que você será bem-sucedido, que você envie uma mensagem de otimismo e autoestima aos olheiros, aos empresários e à mídia que estão atentos em você. Quando você tem uma autoconfiança elevada, você melhora o seu desempenho. Mas quando você não tem essa autoconfiança, fica difícil as pessoas acreditarem em você. Fica muito difícil um olheiro abordar você, porque ele não acredita em você. O empresário não vai investir R$ 1 em você, porque ele também não acredita em você. E também não é doido de investir numa pessoa onde ele não se sente seguro. Então é preciso que você tenha essa convicção no seu talento, nas suas habilidades, na sua desenvoltura e na sua capacidade. Você tem que copiar o Bruno Henrique, que mesmo num cenário difícil, numa situação complicada, desfavorável, ele acreditava em si mesmo. Ele acreditava na sua capacidade e na certeza do seu sucesso. Por isso que ele conseguiu avançar frente a um cenário complicado. Então, esse é o segundo passo. Acreditar em você mesmo e ter a certeza de que você já possui as ferramentas necessárias para sair vitorioso. Terceiro passo, se destacar. Então, meu jogador, se você já está disputando competições relevantes, tem autoestima, então chegou a hora de se destacar. Chegou a hora de ousar, de brilhar no futebol, chamar a atenção dos olheiros, da mídia e dos empresários. Por que o Bruno Henrique se destacou? Porque ele tinha jogadas de efeitos maravilhosas. Ele fazia dribles desconcertantes, arrancadas de encher os olhos e finalizações perfeitas. E isso chamava a atenção. Isso colocava a torcida em delírio. Todo mundo gostava do Bruno Henrique porque ele era um jogador diferenciado.
E você, meu jogador, precisa também copiar o Bruno Henrique. E dentro das suas características, ser um craque dentro de campo. Fazer essas jogadas mirabolantes, pirotécnicas, que possa, enfim, encher os olhos. E você, então, receber propostas, sondagens, abordagens dos olheiros e dos empresários. Porque só assim você também vai mudar de patamar como o Bruno Henrique. Então, tem que se destacar. Você não pode estar em uma equipe fazendo apenas o feijão com arroz. Então, esse é o terceiro passo, se destacar. Então, pessoal, essa foi a história de sucesso, de superação do Bruno Henrique, que dentro de um cenário difícil e complicado, conseguiu driblar todos os obstáculos e virar um jogo praticamente impossível. E você, meu jogador, e minha jogadora, também vão conseguir virar esse jogo e conseguir mudar de patamar como o Bruno Henrique. Então vocês precisam disputar competições relevantes, precisam ter autoestima e também se destacar. Esses eram os ensinamentos de hoje. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, então deixem aí o like. Aproveitem e já se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber as notificações. E compartilhem esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, essa história de superação. Com os nossos vídeos aqui sempre nessa produção simples, mas com mensagens impactantes. Bem, pessoal, era isso. A gente vai encerrando aqui o vídeo com um beijo no coração de todos vocês. E olha a lupa, Brasil!